Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Giacomo, eu sou diretor técnico do Grupo Sabin, hematologista. Nós estamos aqui no primeiro webinar do Grupo Sabin. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre os testes diagnósticos que existem sobre Covid. Junto comigo estarão aqui os colegas Guilherme Oliveira, que é diretor administrativo da expansão do Grupo Sabin e patologista clínico, e também o Alexandre Cunha, que é infectologista do Sabin, com base aqui em Brasília também. Bom, todo mundo sabe que o Covid trouxe aí várias características diferentes para a nossa sociedade. Isso trouxe muita dificuldade em diversos ramos econômicos, trouxe dificuldade na assistência, e uma das características mais tristes dessa pandemia é que os diversos países estão competindo entre si por diversos tipos de insumos. Isso acontece com as luvas, que estão ficando com preço muito caro, acontece com as máscaras, que estão desaparecendo. Isso aconteceu também com os reagentes e os equipamentos para diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um momento muito atípico, em que até bem pouco tempo atrás a gente não falava em sorologia, em teste de anticorpos para doenças virais respiratórias. Nós não temos teste sorológico, por exemplo, para influenza, nós não temos teste sorológico para coronavírus, outros coronavírus, não existe para metapneumovírus. Então, isso trouxe um novo desafio, e a falta, a escassez dos exames de PCR em diversos ambientes trouxe essa possibilidade de um novo método de diagnóstico, e que a gente tem que, antes de tudo, entender. Um novo aprendizado para toda a categoria médica, um novo aprendizado para os laboratórios, conhecer como que é essa resposta imune, como que é a nossa capacidade de identificar essa resposta imune, e a gente entende que ainda está no momento muito inicial desse conhecimento. Bom, acho que a primeira mensagem que a gente deixa é que a gente não está aqui para falar mal de um ou outro tipo de teste, né? A gente vai categorizar os testes com duas categorias, a primeira PCR e a segunda os testes sorológicos. Mas antes de tudo, a gente quer trabalhar para poder entender qual é o momento correto de cada um dos testes, no sentido de que não existe um teste correto, mas existe um momento correto de solicitar e interpretar cada um desses testes. Bom, nós vamos começar com o Guilherme, que é patologista, como eu havia falado com vocês. O Guilherme vai falar sobre os tipos de testes diagnósticos que nós temos. Antes disso, só lembrando que nós vamos ter, depois das duas apresentações, um momento para poder responder as perguntas. E aí eu vou pedir a vocês que interajam sempre pelo Q&A e não pelo chat, porque pelo chat a gente vai acabar perdendo o fio da meada aí das perguntas. Tá? Então, o Guilherme agora vai começar falando para a gente, então, dos tipos de testes disponíveis. Boa noite. Acho que essa é uma oportunidade fantástica da gente compartilhar conhecimento sobre essa doença que virou a nossa vida de cabeça para baixo, E a gente fica muito satisfeito de ver o interesse, houve mais de 700 inscritos, E isso mostra a importância do tema e o interesse que ele desperta, Como o Rafael disse, eu vou fazer uma explanação mais voltada para os testes, as características dos exames, e o Dr. Alexandre vai complementar com uma abordagem mais relacionada com a utilização deles na prática médica. Bom, a minha apresentação está dividida basicamente nos dois grupos que o Rafael citou, os testes moleculares e os testes imunológicos. Vou fazer um breve comentário sobre testes que ainda não estão disponíveis. Vou falar sobre a amostra biológica e o prazo, a duração da detecção, desempenho analítico, indicação, interpretação e limitações, brevemente sobre esses dois últimos temas, porque o Alexandre vai detalhar eles na sequência. Bom, começo de história, é importante a gente partir de alguns conceitos básicos. O que são os coronavírus?
Coronavírus é um nome que se dá a uma família de vírus que a gente já conhece há bastante tempo, né? Desde a década de 60. Eles circulam principalmente em animais como morcegos e roedores e, eventualmente, passam a infectar seres humanos, é o que a gente está enfrentando agora. Isso já aconteceu de duas oportunidades de forma importante. Primeiro, no período de 2002 2003, o vírus denominado um outro coronavírus causador da SARS, síndrome respiratória aguda grave, né? Que atingiu 26 países e teve uma quantidade pequena de casos notificados no Brasil. Já a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que circulou pelo Oriente Médio no ano de 2012, a MERS, não teve nenhum caso oficialmente notificado no Brasil. E o que é o Covid-19? É o chamado novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Né? Covid-19 é a doença infecciosa causada por esse vírus e foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Esse é um aspecto muito importante. Nós estamos falando de uma doença que a gente lida com ela há apenas 5 meses. E, assim, é um fato notável que, em 5 meses, né, os nossos pesquisadores, os nossos fabricantes já tenham conseguido oferecer alguns testes diagnósticos para nós. Agora, nós tivemos experiência como, por exemplo, a do HIV, né, que foi preciso, sorologia para HIV, que foi preciso ter primeira, segunda, terceira, quarta geração de testes HIV para a gente ter testes mais confiáveis. Isso levou anos para acontecer. Né? Se a gente levar em conta que a gente tem esses 5 meses, por um lado, é notável que a gente já tenha ferramentas diagnósticas para trabalhar, por outro lado, nós temos que ter, né, muita responsabilidade e cautela para lidar com essas ferramentas, porque elas, obviamente, por falta de tempo para aperfeiçoá-las, elas ainda apresentam falhas. Né? Então, essas considerações são importantes, além do fato, óbvio, né, que os exames são complementares. Eles sempre vão ter que ser considerados dentro de um ambiente, né, de correlação clínico-laboratorial, né, complementando o raciocínio clínico. Então, os tipos de testes disponíveis. Nós temos os testes que buscam antígenos, né, que são partículas virais, notadamente o ácido nucleico viral, que é um RNA, e proteínas que fazem parte desse mesmo vírus. Esses antígenos vão estar presentes nos fluidos do paciente portador da infecção. No nosso caso, hoje, essa pesquisa é feita principalmente em secreções respiratórias, é onde a gente vai buscar essas partículas virais. O outro grupo de teste é o teste que pesquisa anticorpos, que são testes indiretos que vão buscar a presença de anticorpos formados pela resposta do sistema imune do hospedeiro contra esse parasita. Né? No nosso caso, hoje, nós já temos ferramentas para procurar IgG, IgM e IgA. Vou começar pelos testes moleculares. O teste que nós temos disponível hoje é o RT-PCR. O RT-PCR, assim, simplificando, ele é uma metodologia semelhante à que se usa para fazer, por exemplo, testes de paternidade, né? Com a diferença que, em vez do DNA das pessoas, nesse caso, eu estou procurando o RNA do vírus. É um teste em que eu extraio o ácido nucleico daquela amostra, vou amplificá-la e depois vai haver uma revelação, um teste que me quantifica a quantidade, revela as amostras positivas e negativas. Né? É um teste que tem a capacidade de detectar quantidades muito pequenas, né, de uma substância em uma amostra, e daí a utilidade dele para detectar infecções virais. E a importância da gente procurar o ácido nucleico, porque o ácido nucleico, o RNA, ele é muito característico, muito próprio dessa espécie de vírus. Então, isso me permite uma especificidade muito grande. O que é a questão mais importante em relação ao teste de RT-PCR? Ele é um teste que exige equipamento específico, reagentes específicos, insumos, que, como o doutor Rafael comentou, hoje a gente tem um problema mundial, de competição mundial pelos insumos, a maioria desses insumos são importados, e o terceiro componente, que você precisa de uma equipe muito qualificada. Né? A equipe que desenvolve esses testes do laboratório, normalmente são pessoas com uma qualificação muito grande, e são poucos os laboratórios que reúnem uma equipe dessa
e é notável que os principais laboratórios brasileiros tenham conseguido desenvolver essa técnica tão rapidamente, da mesma forma que aconteceu nas maiores potências mundiais. Primeira questão relacionada com o teste de RT-PCR, a amostra biológica. Hoje nós utilizamos como amostra principal o suave de nasofaringe e como outra opção a amostra de via aérea inferiores. Qual é a questão aqui? O suave de nasofaringe você consegue colher com facilidade numa situação ambulatorial, enquanto que a amostra de via aérea inferior, normalmente isso vai ser reservado para uma situação de internação, né, que você vai ter condição de uma intervenção mais armada com esse paciente. Uma outra questão é que a amostra de via aérea inferior ela deve ser preferida num quadro de evolução um pouco mais adiante no quadro desse paciente, normalmente a partir do 7º dia de sintoma. Esse aqui é um trabalho publicado na Nature que mostra várias amostras biológicas ao longo dos dias de evolução da doença. Suave de nasofaringe, o escarro, fezes, amostra de sangue, soro, no caso, e urina. Dá para perceber que todas essas amostras é possível você detectar o RNA do vírus. O suave de nasofaringe foi o que teve a melhor performance, os melhores resultados. Você percebe que a amostra de fezes, eventualmente, ela permite uma detecção por um período mais longo. Na prática, hoje, o que os laboratórios padronizaram, estão preparados, estão obtendo bons resultados, é a análise feita com suave de nasofaringe. Para pacientes internados há mais de 7 dias de sintomas, internados, que você tem a condição de colher essa amostra, a amostra de via aérea inferior tem uma performance até melhor do que a de nasofaringe. A amostra de orofaringe só é aceitável quando não for possível coletar uma dessas outras duas amostras. O prazo é de 2 dias úteis. Eu sempre vou colocar o prazo aqui na minha apresentação relacionado com o prazo de amostras colhidas em Brasília, onde está o nosso núcleo técnico operacional que tem o setor de diagnóstico molecular. Se essa amostra for colhida em outro laboratório do Grupo SEIB, que esteja distante de Brasília, tem que ser somado a esse prazo o prazo da logística, do transporte. Uma outra questão importante é a duração da detecção. Nós temos aqui um outro gráfico que mostra na abscissa os dias de evolução da doença, que começa no período de incubação e segue aos dias de sintomas. E essa curva é a curva da quantidade de partículas virais detectadas. Então, nós podemos perceber aqui que existe um período de incubação médio de 5 dias, mas que varia em torno dessa média. O vírus, então, passa a ser detectado aqui desde o primeiro dia de infecção e persiste, nesse exemplo, até depois do 15º dia. O que é uma coisa importante a se considerar? Observou-se que, de acordo com a gravidade do quadro, essa eliminação de vírus pode se prolongar. Então, nós temos que o período de detecção no nasofaringe variou de antes dos sintomas, no período de incubação, até mais de 30 dias depois, naqueles casos em que haviam também uma provocação do quadro sintomático. Como o Dr. Rafael comentou no início, essa doença tem sido um desafio muito grande para nós, e tem aparecido muitos resultados que contrariam as regras estabelecidas. Nós, apesar que esse comportamento descrito é o que aparece na maioria dos casos, nós temos casos de pacientes que, mesmo com os sintomas cessando, o vírus pode ser detectado por RT-PCR por um período prolongado, 20 dias ou mais. E o período ótimo de detecção entre o 3º e o 7º dia. Dá para a gente ver bem pelo gráfico aqui. É o período onde nós temos, eu já posso detectar aqui no período de incubação. O problema é que tem um limite de detecção. Quanto maior a quantidade de antígeno, maior a minha probabilidade de identificá-lo no teste. Então, o período ótimo é do 3º ao 7º dia. Mas aí, se vocês olharem nas instruções do SEBIN, nós dissemos que nós recomendamos colher essa amostra do 1º ao 12º dia de doença,
Então, isso parece contraditório, mas não é. Digamos que eu estou no hospital, recebo um paciente, principalmente um paciente que estiver com sintomas mais sérios, e ele está no primeiro dia de sintomas. Eu tenho que fazer o RT-PCR. Eu não posso esperar 3 dias, né, porque eu tenho que tomar decisões a respeito daquele paciente. Então, a prioridade é no paciente sintomático, eu vou colher a partir do primeiro dia de sintomas. Isso não anula a informação de que as maiores quantidades de vírus vão estar sendo liberadas do 3º ao 7º dia. Desempenho analítico. São esses números que eu estou mostrando para vocês. Eu fiz um levantamento de dados da literatura, né, e de informações que eu tive acesso do nosso e de outros laboratórios que estão oferecendo esse exame. Então, aqui é um compêndio de dados da literatura e de laboratórios que validaram esse teste e estão oferecendo para os seus pacientes. A sensibilidade variou de 60% a 95%. Solicitado no período adequado, ela se aproxima dos 95%. E a especificidade é próxima de 100%, porque não existe nenhuma reatividade cruzada relatada na literatura e é o que a gente observa na prática da utilização desse exame. O RT-PCR, de fato, é a melhor ferramenta diagnóstica que a gente tem disponível no momento, desde que, como lembrou o Rafael, né, o exame seja solicitado no paciente correto, no momento correto. Indicação e interpretação. Ele é indicado para a detecção do vírus. A detecção do vírus para o RT-PCR permanece sendo o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico etiológico em pacientes sintomáticos na fase aguda, 1 a 12 dias de sintoma. Eu já antecipei essa diferença. Essa informação está correta, do mesmo jeito que o pico de eliminação de vírus é do 3º ao 7º dia. Qual vai ser a interpretação? Nesse paciente com 1 a 12 dias de sintomas. Ele positivo, eu vou poder... ele é bastante indicativo de infecção pelo SARS-CoV-2. Agora, um resultado negativo não exclui a infecção pelo SARS-CoV-2. Aliás, mais de um resultado positivo e negativo não exclui. Se você tem um paciente com um quadro muito característico, se junta a outras informações sugestivas, você tem um quadro de tomografia muito sugestivo, mesmo com um exame negativo, é recomendado que você repita na sequência. Se tiver mais de 7 dias de evolução e você tiver condição de colher uma amostra do trato respiratório inferior, aumenta as chances de você ter um resultado, um exame mais conclusivo. E uma das dúvidas que persistem para nós ele é um indicador de transmissibilidade? Eu devo considerar que o paciente com PCR negativo, ele é não transmissor? Tanto o paciente negativo, nós não podemos afirmar que ele é não transmissor, porque na sequência eu vou explicar os fatores que podem causar um resultado falso negativo, quanto o resultado positivo pode representar apenas partículas virais não viáveis, né, não capazes de produzir uma infecção. Infelizmente, nós não temos trabalhos bem desenhados na literatura que nos comprovem que um paciente assintomático, né, o paciente teve Covid, fez um teste positivo, depois ele melhorou. Algum tempo depois que ele melhorou, se você faz um teste, um novo RT-PCR, e ele dá positivo, não temos trabalhos conclusivos que mostram se esse positivo é apenas um artefato, né, que nós estamos achando fragmentos do RNA ainda na amostra daquele paciente, porque não podemos afirmar se ela é viável ou não para provocar a infecção. Então, permanece a dúvida se ele seria um indicador de transmissibilidade. Lógico que se eu estou com um paciente precisando definir, né, se ele está eliminando o vírus ou não e eu tenho um resultado negativo, essa informação ajuda. Inclusive, existe um protocolo do CDC que define cura, né? Um dos critérios de cura é ter 2 RT-PCR, o paciente ter melhorado os sintomas há pelo menos 3 dias e fazer 2 RT-PCRs no intervalo de 24 horas e ter os 2 negativos. Né? Temos certeza absoluta disso? Não, mas ter a informação é muito melhor do que não ter. Limitações. Né? Observou-se que existe um certo percentual de falso negativo. Ele pode acontecer por vários fatores.
Fatores pré-analíticos, que podem ser a coleta inadequada, né? Não é só ir lá esfregar o cotonete um pouquinho, não. Tem que ser uma coleta profunda no nasofaringe e com uma boa quantidade de amostra para que o teste tenha uma boa performance. Observação e transporte inadequado da amostra. Essas amostras, normalmente, têm que ser transportadas até 72 horas refrigeradas. Se você precisar de mais tempo que isso, tem que refrigerar a menos 70 para ter uma conservação adequada. Fatores analíticos, né? Existe a possibilidade de ocorrer de mutações virais ou a presença de inibidores de PCR na amostra. Aí seriam interferentes, artefatos, né, que interfeririam na reação. Baixa carga viral, abaixo do limite de detecção do teste. Isso pode acontecer. E falha na execução do teste, né? Temos que considerar que não somos perfeitos, eventualmente isso pode acontecer. Outros fatores, o tipo da amostra, como eu já mostrei no slide anterior, né? A amostra do trato respiratório inferior me permite sucesso maior do que o nasofaringe e melhor ainda que o orofaringe. A gente usa o nasofaringe pela facilidade de obtenção dela, principalmente no paciente não internado. Amostras coletadas muito precocemente ou muito tardiamente. Veja aquele intervalo lá, né, fora daquele intervalo ótimo do primeiro ao 12º dia de sintomas. E eventuais flutuações da carga viral. Trabalhos que fizeram medidas sequenciais no mesmo paciente ocorreram vazios, né? Ocorreram eventualmente um dia que deu negativo e na sequência os próximos dias voltaram a dar positivo. Considerou-se que isso seriam flutuações da carga viral. Por todos esses motivos, o RT-PCR pode dar falso negativo e tem que ser, como eu disse, analisado sempre com muita responsabilidade e cautela. Sorológicos, né? Como eu comentei rapidamente, os testes sorológicos são testes indiretos, né? O organismo, frente ao novo vírus, o sistema imune reage e, no intervalo de 1 a 2 semanas, ele vai produzir anticorpos. Esses anticorpos, atualmente, a gente trabalha com anticorpos da classe IgA, IgM e IgG. Para detectar esses testes, nós usamos os chamados testes imunológicos, que são basicamente 2 tipos, quantitativo e qualitativo. O teste quantitativo é um teste mais sofisticado, normalmente nós vamos fazer no sangue venoso, essa amostra vai ser levada a um laboratório e vai ser processada em um aparelho grande, automatizado, né? E vai me dar um resultado numérico que vai facilitar se eu precisar fazer uma curva, né? Se eu precisar estudar a evolução da quantidade desses anticorpos, o teste quantitativo vai permitir que isso ocorra. E é um teste que eu tenho controles melhores na execução dele, porque ele é executado dentro de um laboratório com um equipamento padronizado que me ajuda nesses aspectos. Já o teste qualitativo é o teste rápido, né? Aquele teste que as pessoas chamam como o teste do sabonetinho, e o resultado vai me dar um traço colorido, vai haver a formação de cor, né, que vai identificar para mim a diferenciar o teste positivo do negativo. A grande vantagem desses testes é você poder realizar ele em qualquer lugar, né, longe do laboratório, sem necessidade de um aparelho específico, e me permite realizar em larga escala, né? Mas eu vou comentar com mais detalhe adiante que ele não é tão simples quanto parece, né? Então, hoje nós temos disponíveis para pesquisar anticorpos esses 2 tipos de teste no Brasil. Como que a gente interpreta esse teste? Como que ele evolui ao longo do tempo, né? Daquela avaliação anterior do PCR, nós olhamos como se comporta a curva do antígeno viral, né, do RNA viral. Quando o RNA viral está decaindo, começa a produção de anticorpos. A maioria dos trabalhos refere o início do aparecimento do anticorpo a partir do 7º dia. Aí nós temos o nosso primeiro problema. O fato do anticorpo aparecer não significa que é um bom momento para você dosá-lo, porque nesse momento, apenas uma quantidade pequena de pacientes apresenta esse anticorpo. Então, isso faz com que ele tenha uma sensibilidade muito baixa, né? A sensibilidade é dependente do dia que você faz o exame. Percebam como que ela aumenta com o tempo.
Se eu fizer exames lá no 14º dia, o teste vai performar muito melhor do que ele fizer no 7º dia. Qual a recomendação atual que a gente tem? A maioria dos laboratórios recomenda que esse teste seja feito a partir do 10º ou do 12º dia. A partir desse período aqui, a sensibilidade oferecida pelo teste, né, permite que a gente tenha bons diagnósticos, né? Sempre com muita cautela, porque é uma coisa muito nova e nós temos surpreendidos com os resultados mais absurdos. Inclusive, uma coisa que não acontece com os testes maduros, que é a IgG preceder a IgM. Na fase de validação dos testes, apareceu esse tipo de situação. Então, muita cautela para avaliar esse teste. A gente recomenda que ele seja realizado a partir do 10º ou do 12º dia de sintoma, e se puder realizar nos dias posteriores, isso vai contribuir para uma melhor performance do teste. Os primeiros anticorpos a aparecer são os da classe IgA e IgM. Eles tendem a fazer uma curva que acaba em algum momento aqui, né? Para a maioria dos trabalhos, a mediana é em torno dos 30 dias, mas tem histórico de pacientes que demoram mais tempo que isso para desaparecer a IgA e a IgM. E a IgG, não temos tempo suficiente de estudo dessa doença para ter certeza que ela permanece, como em algumas viroses, para o resto da vida, em níveis altos, né? Porque essa é uma outra questão relevante. Não temos certeza absoluta se a IgG é protetora, porque o que nós temos de estudos até o momento são normalmente baseados nos outros coronavírus, que a gente já tem mais tempo de estudo, e um estudo único feito com 4 macacos, rezos, né, que não permite os 4 macacos, os 2 que terminaram o experimento, não foram reinfectados, mas é uma informação muito pobre para a gente garantir que a IgG é um anticorpo protetor, né? Uma outra coisa a se considerar, fala-se muito, né, da avaliação em manada, epidemiológica. Haverá um momento aqui na frente, né, depois de pelo menos 40 dias do início desse gráfico, que a gente espera que a IgM acabe e que fique só a IgG. Esse é o nosso grande alvo, né? O ideal de uma população, né, é que quando a gente chegar ao momento que 60%, 70% da nossa população esteja nessa fase, tenha sido exposta ao vírus e já tenha passado por todas as etapas e tenha só a IgG. Porque, mal comparando, isso é o que a gente percebe, por exemplo, com a dengue. Acho que em todas as regiões do Brasil já passaram em algum pico da dengue. Naquele ano que teve o pico da dengue, teve uma quantidade enorme de casos. Geralmente, ele é seguido de 1, 2 anos, com muito poucos casos, né? Isso é porque as medidas preventivas de um ano para o outro mudaram radicalmente? Não, o que mudou é que continua tendo vírus, continua tendo mosquito, só que um percentual alto da população já foi exposto ao vírus e não vai pegar pela segunda vez. Com a dengue, a gente sabe que cada vírus só pega uma vez. Para a Covid-19, a gente não tem certeza disso. Ainda não tem nenhum trabalho robusto o suficiente para a gente fazer essa afirmação. Vamos detalhar isso um pouco. Então, amostras biológicas e prazo. Testes quantitativos. A amostra é feita no sangue, uma amostra de soro, né? Você vai fazer na parte líquida do sangue, separando do coágulo. E o prazo é normalmente um dia útil para a amostra colhida aqui em Brasília, realizada no MTO de Brasília. Se for transportada, acrescenta o prazo do transporte. Testes qualitativos. Pode ser feito em soro, sangue total ou sangue capilar, na ponta do dedo, né? Por que eu coloquei prazos diferentes? Porque vão ser maneiras diferentes de você fazer. Se esse teste for levado a campo e for realizado na hora, na ponta do dedo, o resultado é razoável, você em menos de 30 minutos realizado, mesmo que você tenha que fazer duplicata, checar alguma coisa. O prazo de 2 horas, normalmente, ele vai ser utilizado, por exemplo, num laboratório de hospital, porque é prudente que você colha a amostra de sangue total, né, de sangue na veia, no paciente lá no pronto-socorro, e vai até o laboratório. 2 horas, normalmente, é um prazo razoável para você entregar esse resultado de uma maneira mais confiável.
mais controlada, uma realização mais controlada. E um dia útil, se ele for colhido em um posto de coleta, por exemplo, tem que ser levado ao núcleo técnico operacional para ser realizado de uma forma centralizada. Como eu disse, ele é um exame que possibilita você realizar em larga escala e fora do laboratório. Desempenho analítico, sensibilidade e especificidade. Isso tem gerado muito barulho. É importante eu explicar o que são esses números. Existem números menores do que esses. Também, como no PCR, eu compilei dados da literatura e dados oferecidos por laboratórios, pelo nosso e outros laboratórios que validaram o teste. Esses resultados aqui são obtidos entre o 10º e o 12º dia de kits que foram aprovados. Tá? Existe muito resultado inferior a esse de metodologias e kits que não foram aprovadas e não estão gerando resultados. Tá? Então, a sensibilidade da EGA variou de 92 a 95, a especificidade de 85 a 87. Da IgM, 77 a 87, especificidade de 85 a 87. A IgG de 67 a 79 e a especificidade de 67 a 78. Lembrando que, né, esse raciocínio é o exame realizado no paciente certo, o paciente com sintomas, entre o 10º e o 12º dia de sintomas. Se você realiza mais adiante, né, na evolução do quadro clínico, você vai aproximar do teto de especificidade e sensibilidade. Reatividade cruzada. Obviamente, como são vírus da mesma família, tem antígenos parecidos, é relatada a reação cruzada contra outros coronavírus. Mas, como eu falei lá no começo, que no Brasil, pelo menos oficialmente, nós tivemos muito poucos casos desses vírus, isso provavelmente não vai atrapalhar o uso desses testes no Brasil. Por outro lado, tem um relato recente, né, no Sri Lanka, de uma área endêmica de dengue em que houve reações cruzadas. Então, isso é um alerta para nós. O Brasil todo é uma grande área endêmica de dengue. Então, com o uso desse teste, nós devemos ficar atentos à reação cruzada com dengue e, eventualmente, com outros vírus. Né? Até esse momento, eu encontrei essa referência sobre dengue. Indicações da sorologia. Diagnóstico de pacientes hospitalizados com quadro tardio após o 10º dia de sintomas. Veja bem, nós tínhamos uma situação de escassez do RT-PCR. Eu tenho um paciente internado, já está em tratamento de Covid, já está no 10º dia. E eu não tive condição de fazer o PCR, né? Não tenho ainda condição de fazer o PCR, que até o 12º dia eu poderia fazer o PCR. Esse seria um caso que, se eu fizer a sorologia e ela der positiva, ela vai ser presuntiva de coronavírus. Né? Ela vai me ajudar a fazer esse diagnóstico tardio. Ele também poderá ser utilizado para informações epidemiológicas, referente à imunidade de rebanho. É aquilo que eu expliquei lá no gráfico. Né? Mas, por exemplo, o Brasil já tem condição de fazer análise de imunidade de rebanho? Não. A doença é muito recente no Brasil. Né? Na China, eles chegaram a fazer. A Itália talvez pense em fazer agora. O Brasil, daqui a um tempo, talvez daqui a um mês, a maioria das cidades do Brasil já permita a gente fazer esse raciocínio sem desperdiçar muito kit. Né? Mas, assim, se pergunta, hoje é o momento adequado de fazer? Não. Né? Para a maioria das regiões brasileiras, alguns dados preliminares, as sorologias estão dando positivo no máximo 20% da população. Então, isso não permitiria que a gente fizesse esses trabalhos de imunidade por rebanho com um bom custo-benefício, uma boa eficiência dos testes, do uso dos testes. Interpretação. Veja bem, interpretação, nós estamos partindo da situação de você, a amostra colhida no paciente certo, no momento certo. IgM e IgG negativos indicariam o paciente ainda sem contato com o SARS-CoV-2 ou contato recente sem resposta imunológica. Mas digamos que eu faça esse exame num paciente que eu sei que já teve Covid, ele teve todos os sintomas, fez o PCR lá atrás. Né? Eu não vou indicar que não houve contato com o coronavírus, ele vai indicar que ainda não apresenta resposta imunológica. Então, responsabilidade e cautela.
né? E levando em conta todas as informações que você tem disponível. A presença apenas de IgM normalmente indica infecção recente. Isso vale para qualquer infecção viral. Os dois positivos, infecção recente com o início da produção de anticorpos potencialmente protetores, né? Como eu comentei atrás, a gente não tem ainda trabalhos que me deem certeza que a presença, a IgG, vai permanecer em quantidades suficientes e vai ser protetora ao longo do tempo. Pode ser que ele se comporte, por exemplo, como o anti-HBs, né, da hepatite B, que nem todas as pessoas vacinadas ou que tiveram hepatite desenvolvem anticorpos na mesma quantidade, e tem pacientes que vacinados, mesmo repetidas vezes, não formam quantidade de anticorpos detectável na quantidade adequada. Então, para essa doença, a gente ainda não tem um estudo sequencial por um tempo suficiente para a gente fazer essas afirmações. E um caso que tenha só IgG positiva indicaria infecção há algum tempo com a presença de anticorpos potencialmente protetores. Bom, continuando. E limitações da sorologia? A sorologia também tem muitas limitações, até mais do que o teste de RT-PCR, né? Os testes imunológicos não possuem acurácia suficiente para serem utilizados como triagem em quadros respiratórios com a etiologia por SARS-CoV-2. Ou seja, ele não é a primeira escolha para você fazer o diagnóstico, né? Ainda, até esse momento, a melhor ferramenta que a gente tem é o RT-PCR, e usado no momento adequado. A resposta imunológica depende de fatores individuais do hospedeiro, o que significa o aparecimento de anticorpos pode ser mais precoce ou mais tardio, a depender do indivíduo. Inclusive, já existem relatos de pacientes que tiveram um diagnóstico conclusivo, né, com RT-PCR, com a clínica conclusiva, com exames de imagem conclusivos, e, mesmo acompanhado por um longo período, não observou-se a formação de anticorpos. Então, isso pode estar relacionado com a imunidade do indivíduo e também com os testes nossos, que são testes novos, que necessitarão, com certeza, de aperfeiçoamento, né, para que a gente faça diagnósticos melhores no futuro. Pode ser uma dificuldade do teste e pode ser um paciente em que a resposta imunológica dele é pequena ou indetectável. Outras limitações. Um resultado não reagente para anticorpos não exclui a possibilidade de infecção, principalmente nas fases iniciais da doença, nos primeiros 10 dias de sintomas. E, consequentemente, não pode excluir a possibilidade de infectar outros indivíduos. Agora eu vou fazer um comentário relacionado com o teste rápido. Hoje nós recebemos a notícia de que a Anvisa autorizou temporariamente as farmácias realizarem o teste rápido. Isso nos deixa preocupado, principalmente em questão de segurança do paciente. Porque, apesar dele ser de fácil realização e não depender de equipamentos, né, ele deve ser realizado por pessoal treinado e interpretado por profissional experiente. O que a gente tem observado no laboratório? Nós, que já fazemos esse tipo de teste há muitos anos, muitas vezes a formação da cor ali no teste gera muitas dúvidas. E tem que ser observado todos os cuidados pré-analíticos, né? Você vai furar o dedo do paciente, você vai expor sangue, com a possibilidade de transmissão de HIV, de hepatite B. Então, tem que ter todos os cuidados pré-analíticos, né? Essa amostra deve ser colhida em quantidade suficiente, né? O procedimento parece muito simples, mas se ele não for feito com bastante cuidado, cronometrado o tempo certo para fazer a leitura, e a leitura, uma pessoa experiente, acostumada a fazer, ler ou interpretar aquele resultado, ele pode causar problemas, né? Nós temos dificuldade de trabalhar com ele, mesmo tendo experiência de usar outros kits. Nós ficamos preocupados com esses aspectos, né, sendo exercidos por pessoas que não tinham essa experiência antes, né, sem levar em conta, né, num ambiente que possa não ter todos esses cuidados que a gente tem no laboratório. Então, portanto, recomenda-se que, né, a nossa recomendação, a recomendação da Sociedade de Patologia Clínica, da Sociedade de Análises Clínicas, é que se observe os cuidados que estão descritos na RDC 302 de 2005. Bom,
Existem outros testes que foram produzidos, já estão sendo usados em outros locais do mundo e estão previstos chegar no Brasil a partir do mês de maio, né? Um desses testes é o teste rápido com a pesquisa do antígeno viral. Esse gráfico aqui é muito parecido com aquele outro, né? E ele mostra que o antígeno viral é detectável mais ou menos no mesmo período que é detectado o RNA viral. O que acontece? Esse teste existe, mas ainda nós não recebemos ele para validar. Ele é imunocromatográfico, né? Como um teste rápido. Só que a amostra, como eu procuro um antígeno, ela é um suave, ela é obtida no suave de nasofaringe. Por que eu não coloquei a sensibilidade e a especificidade? Eu não obtive informação ainda de nenhum laboratório que está soltando laudo com esse teste. E nós não recebemos para validar. Isso é uma coisa importante, né? Que também vale para os testes lá da farmácia. Como que você valida um teste, o teste rápido, por exemplo, para começar a usar, né? No nosso caso, paralelamente com os pacientes que a gente fez diagnóstico por RT-PCR, nós colhemos a amostra de sangue e estocamos, né? Quando nós recebemos os kits, nós testamos com amostras reconhecidamente positivas em vários períodos, reconhecidamente negativas e amostras positivas para outros vírus. Isso é que permitiu a gente calcular a sensibilidade e especificidade em amostras brasileiras, né? E ter um resultado que permitia a gente decidir se usaria esse teste na prática com os nossos pacientes ou não. Como eu falei, alguns testes foram recusados, porque performaram mal nisso. Agora, quem não tem acesso a essas amostras não vai ter condição de validar esses testes e usá-los sem validar é um risco, porque a Anvisa também, temporariamente, ela mudou o processo para aprovar testes, né? Hoje, esses testes são aprovados apenas apresentando uma documentação legal, né? A Anvisa não exige, por enquanto, temporariamente, a realização de testes de validação. Então, estar aprovado na Anvisa, quer dizer, registrado na Anvisa, não quer dizer que ele está validado, tá? Isso é uma coisa importante. Mas voltando aqui no nosso teste rápido que pesquisa antígeno, mal comparando, ele é igual ou semelhante ao NS1 da dengue, tá? E a gente acredita que a grande utilidade que ele pode ter, este sim, como ele aparece no mesmo período que o RT-PCR, ele poderia, se ele funcionar bem, tiver boa sensibilidade, boa especificidade, ele poderia ser usado como um teste de triagem, para a gente economizar testes de RT-PCR ou em situações que você está longe do laboratório, né? Você pode ter uma informação preliminar. Mas, como eu disse, está previsto chegar no decorrer do mês de maio e ainda vai ter que validar. É possível que a gente esteja oferecendo esse tipo de teste, se ele for aprovado, a partir de junho. Bom, essas eram as informações que eu queria passar aqui para vocês. No final, nós vamos ter a oportunidade de tirar as dúvidas e discutir alguma coisa que, porventura, a gente tenha deixado de comentar. Ok, Guilherme, muito obrigado. Nós vamos passar agora a palavra para o Alexandre Cunha, infectologista. Antes, eu vou lembrar a todo mundo que queira fazer perguntas que a ferramenta no Zoom para perguntas é o Q&A, o QIA, há um íconezinho que tem aí, é só fazer a pergunta e depois a gente vai tentar compilar e responder de todo mundo. Bom, boa noite todo mundo. Eu vou tentar ser bem breve na minha apresentação, porque a gente tem muitas perguntas já, e é interessante que a gente conseguisse responder a maioria das perguntas. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de interpretação e de indicações de exames. O Guilherme já falou um pouco, então a parte que ele falou eu vou tentar passar, para a gente não tomar muito tempo. Primeira coisa é sobre a importância da testagem, né? A gente tem dois conceitos de importância da testagem, que é um conceito de saúde individual, que a testagem seria importante para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças respiratórias ou outras doenças febris. Mais importante para excluir COVID, para a gente continuar fazendo a investigação por outras doenças, já que para COVID não há tratamento específico, e para a redução do distanciamento social naqueles pacientes que já tiverem tido a doença, passado o período de transmissão, para a gente poder liberar essa pessoa de algumas medidas de restrição.
Para a saúde coletiva é muito importante. O controle da epidemia depende da gente garantir o isolamento dos portadores, isso só pode ser feito através da reação de PCR, e também da gente obter dados confiáveis para a formulação de políticas públicas, como, por exemplo, saber quantos por cento da população já está imunizada, para a gente conseguir afrouxar um pouco as medidas de isolamento. Os dados de prevalência, como estão agora, são muito pouco úteis. Eles são dados que são falsos, porque a gente não consegue testar toda a população, os casos assintomáticos não são testados, e os casos oligossintomáticos, uma minoria deles são testados, principalmente aqui no país. Assim, a gente tem uma noção, a gente vê na mídia que a gente tem tantos mil casos, e a gente deve ter 10 ou 20 vezes mais do que aquilo, sem nenhum exagero. Alguns estudos foram feitos mostrando 12 vezes mais em São Paulo, mas garantidamente a gente tem perto de 10 vezes mais casos. Outra coisa é que os dados de prevalência acabam sendo mais em função da capacidade de testagem do que da disseminação real do vírus. Países ou municípios ou cidades que testam mais parecem ter mais casos. E a gente precisa de estudos de amostragem populacional para a gente saber em que lugar da epidemia está cada município. Também a letalidade, que é sempre superestimada, justamente por a gente não saber o denominador dessa conta. A gente não sabe quantos casos a gente tem, porque a gente não testa toda a população. E aí a gente chega a números que comumente na mídia a gente vê, letalidade de 3%, 5%, e essas letalidades não existem. A gente tem que pegar países que testaram muita gente e ainda assim não testaram todo mundo, e o melhor país é a Islândia, que testou 13% da população, ou pelo menos 13 testes para cada 100 habitantes, e lá a letalidade é de 5%. Considerando que ainda tem boa parte de assintomáticos não testados, a letalidade deve girar em torno de 0,2%, 0,3% na pior das hipóteses, bem distante das letalidades que a gente ouve falar pela falta do denominador. Dados como esse, que são gráficos que a gente vê muito frequentemente na mídia também, são completamente inúteis, que mostram a quantidade de casos confirmados. E aí parece que os Estados Unidos é o pior país em número de casos confirmados, mas que ele testam. Tem países, talvez como a Índia, que tem um grande número de casos, mas não há testagem. Esse é um outro tipo de gráfico que a gente vê, que parece que Amazonas é o pior estado da federação e logo depois é o Distrito Federal. Enquanto a gente sabe aqui pelo número de óbitos, pelas internações dos hospitais, que a gente está numa situação relativamente tranquila, muito mais tranquila do que São Paulo, que parece ter menos que a gente, porque a nossa capacidade de testagem no Distrito Federal é muito melhor. Uma das causas disso é a presença da matriz do SERI aqui. A gente tem uma capacidade de testagem da população muito maior. Existem outras características socioeconômico-demográficas que também contribuem para isso. Esse é um gráfico interessante que mostra o total de testes para Covid realizados por cada 1.000 pessoas em diferentes países. Vocês podem ver que a Islândia está lá em primeiro lugar, fácil de fazer, né? Um país pequeno, é bem fácil você testar toda a população. E a gente vê que os países da Europa estão entre 10 e 27 testes a cada 1.000 pessoas. Então, a Islândia está em 130. O Brasil, dados de hoje, que eu calculei hoje, estava testando 0,8 a cada 1.000 habitantes. Só os dados do Ministério da Saúde. Se incluir os grandes laboratórios privados do país, esse dado sobe mais ou menos para 1,6, que ainda é um dado bastante ruim comparado com o resto da Europa. Se a gente for ver esse gráfico que vê casos confirmados por 1 milhão de habitantes e testes de Covid por 1 milhão de habitantes, a gente vê que tem uma linearidade que é impressionante. Assim, quanto mais você testa, mais diagnóstico você faz. Isso é óbvio. Mas as pessoas perguntam, mas como na Índia daquele tamanho não tem caso? É só vocês verem aqui onde está a Índia, onde está a setinha aqui. Na Índia você não testa quase ninguém, não tem quase ninguém. Se testasse mais, provavelmente você teria um número enorme de casos por 1 milhão de habitantes. Então, países como na Etiópia, onde não se testa ninguém, parece que não existe epidemia. Enquanto na Itália, onde se testa muita gente, quase todo mundo, a gente tem uma epidemia bem maior. O Brasil se encontra mais ou menos aqui perto do Japão. Nós estamos no meio do caminho. Então, a gente deve ter bem mais casos do que tem. A gente não está testando quanto devia. Aqui no DF, a gente tem uma situação muito peculiar, porque além do SEBIN, que só aqui no DF realizou mais de 11 mil testes, a Secretaria de Saúde começou a testar em massa a população. E só nos últimos 3 dias foram feitos mais de 8 mil testes. Hoje foram feitos 5 mil. E nos outros dias foram feitos mais de 1.000 cada dia. Então, até uma semana atrás, o SEBIN era responsável por fazer 1/3 de todos os testes aqui do Distrito Federal. Agora, a Secretaria de Saúde fez 30 mil testes. E isso dá, no Distrito Federal, 16 testes a cada 1.000 habitantes.
que é dos bons países europeus. É um número que se encaixa ali no meio de bons países europeus em número de testagens. Mas no Brasil como um todo, o CEIB realizou 31 mil testes e o poder público realizou 180 mil testes. Mesmo somando outros grandes laboratórios privados que realizaram, somando com o CEIB, mais ou menos a mesma quantidade, a gente ainda fica naquele 1,6 testes a cada 1.000. O que significa que o DF testa 10 vezes mais do que a média brasileira. E é normal que a gente tenha mais casos por causa disso. Então, se o Brasil está aqui embaixo, o CEIB está acima dos Estados Unidos em nível de testagem. O Distrito Federal está acima dos Estados Unidos em nível de testagem, muito pela capacidade de realização de exames na rede privada e também o governo do Distrito Federal agora fazendo isso. Rapidamente, assim, só para esclarecer, esse slide não tem a ver com exame, mas é único, mas eu acho importante a gente reforçar esse conceito, que para risco da pessoa morrer de Covid, é um risco que é muito pequeno, quase inexistente em crianças, apesar de uns artigos que saíram hoje sobre quadros abdominais graves, essas crianças quase todas se recuperam e a letalidade é desprezível. Em jovens com fatores de risco, também é desprezível, 1 para cada 10 mil. O problema são os idosos, que têm risco moderado, que têm fator de risco, 1 a cada 3%. Sempre me pergunto por que a gente vê tanto jovem falecendo, mas é porque tem muito jovem pegando. Quando você tem 1 milhão, 10 milhões de jovens infectados, a gente vê 100 óbitos em jovens e isso parece um número enorme. Mas quando a gente vai ver o número relativo, o número não é grande. Por outro lado, para o risco de saúde pública é enorme. Se a gente tiver 100 milhões de habitantes infectados e 5% precisar de internação, são 5 milhões de internações, o que quebra o sistema de saúde. O que está acontecendo agora, por exemplo, em Manaus, muitas pessoas morrendo de outras coisas em casa. O sistema de saúde está lotado, os pacientes estão morrendo de problemas do coração, estão morrendo de AVC, estão morrendo de outros problemas de saúde que precisariam de leitos. Então, a Covid, ela transcende a própria Covid. As internações de Covid aumentam óbitos por outras causas, de pacientes que não conseguem internar. Então, é importante a gente fazer exame para a gente direcionar as ações, principalmente das políticas públicas, para os nichos mais adequados. Qualquer teste laboratorial, não só os testes para Covid, servem para mudar a conduta. Para o caso da Covid, PCR ou Covid não mudam conduta na maioria dos casos para o indivíduo. E, clinicamente, dá para exemplificar. Se você tem um paciente que tem suspeita de Covid, tem tosse, febre e falta de ar, e você faz o teste para Covid e ele dá positivo, a conduta é a mesma do que você fazer o teste para Covid e ele der negativo. Você vai internar esse paciente, se ele precisar de suporte de oxigênio, você vai observar se não. Porque o teste tem baixa sensibilidade. Então, o fato do teste poder ter um falso negativo, ele faz com que a gente não consiga determinar uma conduta. Quando o teste é positivo, a conduta ideal é isolar o paciente. Aí sim, mas não é uma conduta só para o indivíduo, é uma conduta de saúde pública. Então, os testes, tanto sorologia quanto PCR, são muito mais importantes para a coletividade do que para o indivíduo. É muito comum procurar assim e falar, eu estou assim, você acha que eu preciso fazer o teste? Não, acho que você precisa ser avaliado clinicamente. Muito mais importante do que fazer teste laboratorial é ter uma boa avaliação clínica sobre a necessidade de internação, principalmente para suporte precoce ventilatório, que é o que muda a mortalidade nesses casos. Não é nenhum medicamento e nenhum teste que muda a mortalidade, é suporte ventilatório precoce. Por que os testes são ruins em sensibilidade? A gente tem essa doença, ela é diferente de outras doenças porque ela não é uma IVAS. Ela é uma doença de vias respiratórias inferiores. Covid causa pneumonia muito mais do que rinite e coriza. E tem pouca excreção viral em vias aéreas superiores. Então, o swab de nasofaringe é muito ruim, como o Guilherme já mostrou, e as amostras de vias aéreas inferiores, como lavado brônquico, como secreção traqueal, são melhores. Só que a gente não tem acesso a essas amostras. Outra coisa que, para sorologias, a gente deve ter uma produção lenta, que demora, e com baixos níveis de anticorpos, o que dificulta o desempenho da sorologia, como a gente vai reforçar daqui a pouco. Então, o Guilherme já falou, a gente tem os métodos. A gente tem os métodos moleculares, que eles que são kits in-house, e a gente tem PCRs automatizados, mas que a gente não tem no Brasil ainda. A Cefate, que faz o GeneXpert, deve estar entrando com registro recentemente. A Abbott já tem um PCR em 13 minutos, mas que está tudo retido lá nos Estados Unidos, pelo que o Rafael comentou, pela competição, pelos insumos. E os problemas, não é um problema da técnica,
técnica. Biologia molecular, PCR é excelente. O problema é um problema da amostra. A gente tem um vírus com pouca excreção em suave de nasofaringe, ou mesmo na saliva, que já foi testado, naquele estudo que saiu na Nature que o Guilherme mostrou. A gente, na nossa validação, o Gustavo também fez e achou resultados melhores com suave, e lavado bronco, que é aspirado traqueal, que faz diagnóstico. Só que nisso o paciente já está entubado. Então, para diagnóstico precoce, a PCR realmente é ruim. O diagnóstico a indicação seria fazer o diagnóstico na fase aguda da doença. O Guilherme já falou esses pontos, melhora a partir do 3º dia, no aspirado melhora a partir do 7º dia. E eu já vi nas perguntas lá, alguém pergunta sobre escarro. Seria útil, sim, porque o escarro viria de viés inferior. Só que, em geral, a tosse é seca na COVID. O paciente não tem escarro, expectoração purulenta. Outra coisa é que a persistência do RNA viral por longos períodos, em alguns casos, não deixa a gente dizer exatamente quem está doente e quem não está. O paciente pode estar recuperado e com PCR positivo, sem que isso signifique excreção viral. Esse PCR positivo prolongado nos causa muito problema na clínica. A gente não tem, na clínica, relatos de transmissão após 14 dias. Deve ser um RNA residual, sem vírus viável. Logo, apesar do CDC ter um protocolo de liberar com 2 exames negativos, em geral, a gente não recomenda PCR de controle, porque, de novo, não muda a conduta. Então, vamos lá, caso clínico. O paciente teve COVID, clínica, PCR positivo. Você recomendou 14 dias de isolamento. No 14º dia de isolamento, você faz o PCR e dá negativo. O que você faz? Nada. O cara sai do isolamento. E se der positivo, o que você faz? Nada. O cara sai do isolamento. Porque 14 dias não tem relato de transmissibilidade. Então, o exame, se não se presta para nada, é gasto de insumo e o exame não serve para mudar a conduta. A nossa orientação, na maioria dos serviços, inclusive de hospitais, é não realizar o exame, porque depois que a pessoa realiza o exame no 14º e está positivo, ninguém tem coragem de mandar esse sujeito voltar a trabalhar. Por exemplo, um médico voltar para o hospital com PCR positivo. Então, é melhor não fazer o exame, porque não tem transmissibilidade. Esse é um estudo interessante, o Guilherme mostrou 1 ou 2 gráficos. É um estudo muito pequeno, foi publicado agora, em abril. 9 pacientes só, mas um estudo muito bonito, que ele conseguiu concluir muita coisa com 9 pacientes. Então, lá que ele viu que o pico de secreção era o D4, que 50% dos pacientes converteram o D5 e todo mundo converteu no D14, com imunofluorescência, que não é nenhum desses kits que a gente tem. Ele é um vírus que era viável em amostras respiratórias e não viável em fezes. Outra pergunta que a Andrea fez aí, se não seria importante dosar nas fezes. Nesse estudo, todos os vírus em fezes achavam RNA, mas o RNA não era cultivável, esse vírus. Então, você sempre tem, inclusive, altas cargas virais, mas a gente não consegue ver vírus viável nas fezes. A soroconversão não se correlacionou com queda da carga viral. Então, outra coisa que os pacientes sempre pensam assim, eu quero fazer o meu anticorpo para ver se eu curei. E você pode estar com anticorpo e você pode ter carga viral alta. E o contrário pode acontecer. Você pode ter negativado seu PCR e você pode não ter anticorpo nenhum. Então, não existe. O controle de cura é o controle clínico e temporal. E eles acharam o vírus presente não viável após o D8. Aqui, esse gráfico à esquerda que o Guilherme já mostrou, que é um gráfico que vê o pico de SUAB e escarro. Agora, esse gráfico aqui à direita, que é o gráfico mais interessante, ele vê que até o D8 você tinha culturas positivas, culturas virais positivas. E depois do D8, você tinha vírus no PCR, mas esses vírus eram inviáveis, provavelmente era RNA viral residual. É um estudo pequeno, mas isso associado a não relatos de transmissão após D14 dá bastante segurança da gente dizer que depois do D14 esse paciente não é mais infectante. Vocês podem ver aqui embaixo que altas cargas virais se correlacionam com cultura positiva, mas não depois do D8. Aqui, ele tem um gráfico de tempo. Vocês podem ver que no D4, o paciente altamente infectante, quer dizer, ele tem culturas positivas, isso não é RNA positivo, não é PCR, é cultura viral. Isso vai caindo e depois do D8, D9, ele não acha mais vírus positivo, a despeito de você ter vírus em alta carga viral. Então, esse trabalho da Nature, ele dá alguma segurança para a gente de fazer esse isolamento por 14 dias e não precisar da PCR. Sobre os testes sorológicos, o Guilherme já mencionou, a gente viu uma coisa muito curiosa com esses testes. A gente está acostumado em infectologia a sempre ver o IgM aparecer e depois de um tempo aparece o IgG. Ou aparece os dois juntos, ou aparece o IgM logo depois do IgG. No caso da COVID, nos testes rápidos, a gente viu na nossa validação que a gente tinha um monte de IgG isolado. De vez em quando aparecia um risquinho no IgM lá, mas o IgG era muito mais proeminente e isolado, ou aparecia um IgM fraco. Agora, IgM sozinho era muito difícil da gente ver.
Os testes do GDF aqui, do governo do Distrito Federal, eles têm achado alguns casos de IgM isolado, mas depois, quando repetem, não acham. Então, podem ser falsos positivos desse teste. Então, esses testes sorológicos, a gente tem o ELISA, que faz IgA e IgG, a quimiluminescência, que é IgM e IgG, que é o teste que a gente está realizando aqui no CEIB, e a imunocromatografia, que são esses testes rápidos. A grande vantagem da imunocromatografia é que é rápido, barato, precisa de menos mão de obra, mas o problema é que é um teste qualitativo, a gente não tem ponto de corte, que a gente possa mexer no ponto de corte. O teste é positivo ou negativo e não tem nada que você possa fazer, não dá para analisar o dado. Enquanto o ELISA e quimiluminescência, a gente pode trabalhar as leituras para tentar melhorar a sensibilidade e especificidade desse teste. Outros problemas é que as validações, o Guilherme mostrou um monte de validação, mas essas validações geralmente são feitas em pacientes internados, logo casos mais graves. A gente não sabe se nos pacientes assintomáticos seriam reprodutíveis esses resultados. E nas fases precoces, quando a gente precisa de fazer diagnóstico, até o quarto, quinto dia, esses testes não são úteis. Todo mundo lembra quando o dengue só tinha IgM e IgG, a gente era obrigado a fazer diagnóstico clínico, porque os testes não positivavam até o D5, até aparecer o antígeno NS1. E os testes de antígeno para COVID, apesar de existirem, não estão bem validados ainda. Eu trouxe uma outra, o Guilherme trouxe alguns dados, eu também liguei para alguns colegas hoje, Guilherme, a gente saí ligando para colegas de vários laboratórios, e tem dado de tudo que é jeito. Então, a imunocromatografia, teste rápido, a gente tem IgM com mais de 10 dias, algumas validações com 29% de sensibilidade, que é um desastre. E mesmo com 12 dias, com 53%. Então, parece que na imunocromatografia a IgM não serve. Já o IgG é razoável. Com 10 dias ainda é ruim, mas com 12 dias parece que os dados são melhores. A quimiluminescência, que é o exame que a gente está fazendo, com 7 dias ainda é ruim, tanto IgM quanto IgG, mas com 12 dias parece um resultado melhor, com melhores especificidades. Então, você tem muito menos falso positivo. E o ELISA, que em vez do IgM faz o IgA, que é o kit da Eurimun, com 7 dias, 85%, que é razoável, e com 12 dias conseguiram 95%. Mas, de novo, isso foi uma validação feita em pacientes graves e internados, cuja produção de anticorpos pode ser diferente. Por outro lado, o IgG do ELISA é pior do que da quimiluminescência. Então, talvez o melhor teste de IgA seja o ELISA e o de IgG seja a quimiluminescência. Duas coisas, isso é uma especulação que duas coisas podem contribuir por isso. Um é a positividade tardia, como na dengue, por exemplo, que os anticorpos se formam tardiamente. A outra é uma produção pequena de anticorpos, que em vírus respiratórios isso pode acontecer. Juntando essas duas coisas, uma subida lenta da curva de anticorpos com a produção pequena, isso aumenta o tempo de detecção. O Guilherme também mencionou, HIV de primeira geração demorava 2 meses para positivar. E aí, os kits mais recentes foram positivando com 20, 30 dias, com associação de antígeno. Tem um jeito de resolver isso, que talvez é uma esperança, a gente ainda está vendo os nossos dados, a gente já tem bastante testes, outros laboratórios grandes também, porque a gente pode mudar os pontos de corte do que a gente considera positivo ou negativo nos exames de quimiluminescência e ELISA. E uma análise bem preliminar que a gente fez hoje, a gente precisa trabalhar bem mais os dados, mostra que talvez a gente consiga reduzir o ponto de corte mantendo especificidades muito altas, acima de 95%, sem comprometer a especificidade, e levar essas sensibilidades que estão em 50%, 70% para perto de 90% também, sem mexer no kit. Então, talvez, isso aí é uma especulação, talvez o problema não seja o kit, talvez o problema não seja o anticorpo, talvez o problema seja o ponto de corte que a gente está utilizando para interpretar esses resultados. A gente tem visto que parece que os pontos de corte são altos demais. Se for isso, vai ser bem mais fácil a gente resolver o nosso problema. O maior problema da sorologia, que agora está ampliado e todo mundo quer fazer sorologia, né? A população geral, os médicos, todo mundo quer fazer, é o valor preditivo negativo baixo em casos suspeitos. Isso quer dizer que a grande maioria dos indivíduos vai ser negativo, porque a grande maioria dos indivíduos não está infectada. A gente não deve ter nem 5% da população infectada ainda. Mesmo um indivíduo com chance de 50% de estar infectado ou não, porque teve algum quadro clínico, ele faz um exame com a sensibilidade razoável de 80%, ele tem 17% de chance do resultado ser falso. E se esse indivíduo não teve sintoma algum, a chance do resultado ser falso é mais de 50%. Então, o valor preditivo negativo desse exame é muito ruim. Assim, quando a epidemia estiver bombando,
a chance de todo mundo estar positivo, aí a gente vai ter muito mais resultado verdadeiro positivo. Mas o valor preditivo negativo do exame não é bom. O valor preditivo positivo é bom porque a especificidade é boa, mas, de novo, com baixa prevalência populacional, até o valor preditivo positivo fica comprometido. E as grandes indicações de sorologia não são para cuidados individuais. São para enquetes populacionais, para redução de medidas de distanciamento social, para uma pessoa, um médico, por exemplo, que quer saber se pode voltar para o hospital, ele não depende disso. Outra pergunta que tem, os médicos têm que fazer? Ele não depende disso. O médico tem que trabalhar enquanto estiver assintomático, porque a gente não vai ter teste que mostre que você ganhou um passaporte da imunidade. Esse é o último ponto que eu queria falar, o Guilherme já falou um pouco sobre isso. Isso é uma opinião pessoal. A gente não tem, o OMS até soltou uma nota dizendo que não se pode falar em imunidade duradoura ainda. Isso não é porque não aparece anticorpos. Tem várias doenças no qual a gente não tem anticorpo e você tem imunidade celular, não precisa de anticorpo. A imunidade humoral não é importante, principalmente para doenças virais. Mas nos pacientes que têm ou não têm anticorpo e já tiveram COVID, tiveram PCR positivo e já tiveram a doença, eu acho muito improvável que esses pacientes não tenham imunidade, não sei se duradoura, mas pelo menos de curto prazo. Pelo seguinte, a gente já tem dezenas de milhões de pessoas infectadas no mundo. Já haveria muitas centenas de milhares de reinfecções. Em países como a Itália, onde a população toda foi infectada, era para a gente ter muitos e muitos relatos de pessoas se infectando 2, 3 vezes. E isso não aconteceu. Nas descrições que a gente tem na Ásia, são de pessoas que o exame ficou positivo de novo, que talvez era um exame falso negativo que voltou a ficar positivo. A gente não tem relatos de reinfecção clínica. Então, opinião pessoal, mas a gente precisa de dados para isso, eu acho que confere imunidade, a gente não pode falar sobre a duração da imunidade, mas provavelmente a curto prazo, que é problema para todo mundo, acho que confere sim. Mensagens para a gente ir para as perguntas, que são mais importantes. Eu tentei falar o mais rápido possível para a gente tentar responder perguntas. Então, na fase aguda, o PCR é o exame mais útil. O PCR, principalmente a partir do 3º, 4º dia até o 8º dia. Nos pacientes intubados, depois disso, é melhor. Na convalescência, a sorologia é mais útil para ver quem teve. Quanto mais longe, mais a chance da sorologia dar positivo. Os anticorpos sobem lentamente. Então, depois do D14, D20, D30, a sorologia é mais útil. Talvez, nas fases mais precoces, a gente consiga identificar pacientes no D3 que tinham sorologia positiva. D3 de sintoma, quando a gente baixava o ponto de corte. Então, esse é o próximo trabalho que a gente vai se empenhar em fazer para ver se a gente consegue melhorar o desempenho do teste. PCR negativo em paciente sintomático não exclui doença. A sorologia negativa também não exclui contato prévio. Então, nenhum desses exames tem um valor preditivo negativo bom. Mas, sorologia ou PCR positivos confirmam o diagnóstico, pela boa especificidade dos exames. Manter um PCR positivo não indica infectividade, que é outra dúvida de muitos pacientes. A gente tem paciente com D20, D30 e a PCR está positiva. Até onde a gente sabe, esse vírus não é viável e é seguro a gente liberar esses pacientes. E a clínica é soberana. Os exames são só complementares. Importante a avaliação clínica. Toda conduta em COVID depende de análise de comorbidade, insuficiência respiratória, o que você vai fazer, se vai internar, não vai dar remédio ou não. Independe completamente do exame complementar. O exame te ajuda a fazer diagnóstico diferencial, te ajuda a fazer medidas de isolamento, mas a conduta clínica não depende. Última frase, que é uma frase da nossa presidente, que falou outro dia, que eu achei ótimo, que exame laboratorial não é commodity. Muitas vezes a população vê exame laboratorial como tanto faz. Fazer em laboratório A, B e C, ou fazer na farmácia, né, Guilherme, como o Guilherme falou. Tanto faz, eu fiz o exame. Todo exame laboratorial feito por um laboratório decente, acreditado, ele passa por várias etapas de validação, tem cuidados pré-analíticos, tem cuidados analíticos, tem cuidado pós-analítico, na liberação de laudo. E esses exames não é só o kit ser bom, tem que ser bem manipulado. Além disso, nos laboratórios, na COVID agora, só é possível a gente estar no estágio que a gente está, de desenvolvimento, com tantos testes, com tantos recursos, com tanto diagnóstico, graças a profissionais que trabalham no laboratório, no setor de pesquisa e desenvolvimento, e tocando e fazendo exame. Se a gente achar que exame e laboratório é tudo igual, a gente nunca vai ter uma evolução nos níveis que a gente está tendo. E nesse momento é importante essa reflexão. E não é só o SEIB, o Brasil tem ótimos laboratórios privados também, que contribuíram muito, mas muito mesmo, para a gente ter as informações que a gente tem para passar para vocês hoje. Acho que é só isso. A gente está pronto para responder as perguntas. Ainda temos uma meia hora para responder perguntas.
Muito bem, obrigado, Alexandre. A gente tem aqui 53 perguntas, a gente vai tentar compilar. Tem uma bem rápida de responder aqui, se a gente faz a detecção do PCR nas fezes, não. O motivo o Alexandre já respondeu aí, não é relevante. Tem várias perguntas aqui com o mesmo tema, Alexandre. Eu queria que você tentasse simplificar para a gente a resposta, então. Em relação à triagem populacional por meio de sorologia. E aí vamos colocar a população em geral, população de uma empresa e a população de saúde, né? Profissionais da área de saúde. Vamos ver como é a sua opinião com relação a essas três populações. A triagem mais importante é da triagem populacional, porque as medidas de distanciamento social impactam enormemente a economia e a vida do país, e toda medida de distanciamento social ou afrouxamento dessas medidas depende de saber do quanto por cento da população está infectada. Então, a triagem populacional, seja por amostragem, é até melhor, porque não tem viés de seleção, é uma medida importante. Para médicos e empresas, eu consigo ver pouca utilidade nesse teste. Porque se você testa todos os médicos do hospital, por exemplo, e aí alguns são positivos e outros são negativos, o máximo que você pode fazer é segregar os médicos que já são positivos e, portanto, já têm imunidade teoricamente, para trabalhar em áreas onde tenha mais Covid. Mas nem todos os médicos têm expertise para fazer isso. Eu não posso mandar um sujeito que está no pronto-socorro e trabalhar na UTI, que tem Covid, porque ele não sabe trabalhar na UTI, e nem o contrário. Um médico que está na enfermaria para atender o pronto-socorro. Então, eu acho que vai ser pouco útil esse exame do ponto de vista prático. Agora, quanto mais dados a gente souber, melhor. Então, acho que o teste tem que ser feito, mas ele não é a bala mágica como às vezes se prega. Ok. Guilherme, tem um caso aqui que é um relato, paciente suspeito sintomático com PCR não detectado. Qual seria a próxima opção? Repetir o PCR ou fazer sorologia IgM? Bom, aí vai depender do estágio da doença, né? Esse paciente está sintomático há quantos dias, né? Porque o PCR negativo não me permite afirmar que esse paciente não tenha, né? Se permanecer a suspeita, ele deve-se fazer normalmente o PCR, preferência numa amostra mais sensível. Se esse paciente estiver internado, por exemplo, buscar uma amostra do trato respiratório inferior. Perfeito. Alexandre, a gente tem uma pergunta aqui com relação ao IgA. Se o IgA é mais específico e sensível, porque normalmente não tem essa informação nos testes quantitativos. Então, o IgA ele foi testado numa coorte muito específica, acima de 12 dias de doença em pacientes internados. E aí os dados realmente foram maiores. A gente não sabe se esse dado seria reprodutível com pacientes com 7 ou 10 dias e assintomáticos e oligossintomáticos. A gente vai testar, porque o kit de IgA chegou depois no país. O laboratório que estava fazendo o teste de PGA estava mandando para a Espanha para fazer. Então, os kits de IgA estão chegando agora, a gente vai validar, e se eles forem melhores do que os kits de quimiluminescência, provavelmente ele vai substituir a IgM da quimiluminescência. Ok. Existe uma pergunta aqui da doutora Luciana. Presença de células, da doença de células T e B imaturas nessa infecção poderia justificar o retardo na produção de imunoglobulinas, Alexandre? Não sei, Luciano. Tudo especulativo. É muito difícil a gente dizer o que na fisiopatogenia dessa doença é responsável por o quê. A gente precisa de bem mais dados ainda, a gente não tem essa resposta. A gente tem uma pergunta aqui sobre se o Sabin vai soltar o resultado da titulação dos anticorpos. Não é titulação, no caso da quimiluminescência é um valor de leitura, tá? Então vocês podem ver que tem 0,3 dígitos depois. Isso teoricamente dá para seguir a doença progressivamente. Uma pergunta interessante aqui para o Guilherme, que está envolvido também com a parte aí de regulação. Como será a notificação dos testes rápidos realizados em farmácia? Olha, eu não tenho... Essa informação é muito recente, né? A Anvisa fez essa reunião hoje e teve essa aprovação. Eu acredito que os próximos dias seguirão de instruções mais detalhadas de como que, por exemplo, eles colocaram lá que os testes serão realizados apenas com profissionais treinados. Ok,
né? Quem vai garantir isso? Quem vai fiscalizar isso? Né? Então, as informações ainda estão muito recentes. A gente tem que acompanhar os próximos dias para entender exatamente o que a Anvisa pretende. Ok. A gente tem uma outra pergunta interessante aqui com relação à dificuldade para insumos sobre a aquisição de swabs. Realmente os swabs indicados são swabs de rayon e eles estão em falta no mundo inteiro. O mundo inteiro está competindo por esses swabs. Existe um estudo que foi publicado agora no dia 22, se eu não me engano, utilizando saliva. E na experiência deles foi melhor. A gente fez isso bem no início aqui da nossa validação, a gente colhia saliva pareada com o swab de nasofaringe. A nossa experiência foi de que reduziu a sensibilidade, mas a gente continua insistindo para ver se existe algum tipo de alternativa no processo de PCR que melhore utilizando a saliva. Nós temos uma outra pergunta aqui, se o CEIMI está fazendo algum estudo com o soro dos pacientes com dengue para avaliar a reação cruzada com teste rápido, já que estamos em Brasília, por exemplo, com muitos casos de dengue. A gente está fazendo sim, tá? No nosso processo de validação a gente pega amostras positivas de diversos tipos de doenças. A gente já viu que tem positividade cruzada, a gente tem positividade cruzada também para herpes. Então, de 10 amostras positivas para IgG herpes, deu também positivo, 2 deram positivas para Covid, né? IgG para Covid. Alexandre, paciente de 80 anos acamado e quadro pulmonar na admissão, com IgG positivo e IgM negativo. Ele fez um PCR negativo, evoluiu para óbito. O óbito sugere pneumonia comum, pois já era antigo contato, ou óbito por Covid? Isso tem que ser serviço de verificação de óbitos, né? É difícil. Pode ser, no meio de uma pandemia, com a PCR não tem sensibilidade razoável e nem a sorologia não dá para descartar uma coisa ou outra. A menos que a gente tenha um teste de antígeno urinário para legionela, para pneumo, uma cultura de aspirado traqueal, uma hemocultura para pneumococo. Se a gente não achar um agente alternativo, Covid é sempre uma hipótese diagnóstica. Diferente do paciente que tem broncoaspiração contínua, faz uma pneumonia lobar típica, faz um choque séptico, que não é comum em pneumonia viral, fala a favor de pneumonia bacteriana, mas aí vai da clínica de cada caso. Ok. Uma outra pergunta aqui fica para vocês dois. Vacina da influenza gera reação cruzada para IgM ou IgG para Covid? Não sabemos ainda, talvez sim. A gente sabe de vacina de influenza, dava falso positivo para HIV. Quando o H1N1 foi feita a primeira vacina de H1N1, a gente tinha falso positivo para HIV. Então, vacinas, em geral, estimulam o sistema imunológico e podem fazer a resposta inespecífica de anticorpos. Então, a resposta é pode ser que sim, não temos certeza ainda, só com mais dados a gente vai poder responder. Tá. A gente tem um questionamento aqui, Alexandre, referente à transmissibilidade após 14 dias. Está querendo saber de onde vem a certeza de não transmissibilidade após esse período. É só, a certeza a gente nunca vai ter, é só a ausência de relatos depois de dezenas de milhões de casos no mundo. Então, se a gente tivesse no início da epidemia, tivesse 1000 casos lá em Wuhan, a gente falava, não sabemos de nada. Agora já temos uma epidemia, uma pandemia com milhões de casos, e esses relatos de transmissão depois de 3 semanas já seriam minimamente frequentes. Então, apesar disso não ser uma certeza, é uma prova epidemiológica, embora não inequívoca, bastante razoável do ponto de vista epidemiológico. Associado isso a estudos não demonstrando material viral cultivável, viável, depois do 8º dia. Então, quando você junta uma evidência epidemiológica com evidência virológica de bancada, parece bastante consistente. Mas podemos estar todos errados, como sempre. Ok. Com relação à coleta de amostras para RT-PCR, fazer 2 amostras ou 3 amostras apresenta diferença no resultado? Alexandre ou Guilherme? Bom, eu vi uma pergunta também que questionava se colher nasofaringe junto com orofaringe melhorava a performance. Nesse caso, veja bem, você fazer 3 exames simultaneamente, o que a gente tem feito é colher 2 de nasofaringe, né? E essas 2 amostras têm uma performance melhor que se colher uma de naso e uma de oro. Fazer uma terceira no mesmo momento
se as duas foram bem colhidas, não vejo vantagem, o custo-benefício vai ser ruim. Ok. A gente tem aqui uma pergunta sobre o tempo, em que tempo a IgG fica positiva após um quadro confirmado de COVID. Tem essa resposta, Alexandre? Não, mas é absolutamente variável, como a gente mostrou. Primeiro tem a resposta individual, que pode ser diferente no assintomático e no muito sintomático. Pode ser diferente em pessoas com o mesmo quadro clínico por diferenças de resposta imunológica mesmo. E pode ser que dependa do ponto de corte. Então pode ser que demore 10 dias, mas se mudar o ponto de corte, a gente tem um exame positivo com 5 dias. Então a gente ainda tem uma curva de aprendizado enorme. O que a gente sabe, na nossa validação, a gente viu, tem pacientes com quadro confirmado, vários RT-PCR positivos, 3 pelo menos, e com 20, 30 dias a sorologia não virava nos pontos de corte atual. E tinham outros pacientes que com 5 dias estava lá o exame positivo de sorologia. Então é muito heterogênea a resposta. Perfeito. Uma outra pergunta importante aqui, Alexandre, é com relação à co-infecção. No início, a gente tinha bastante exames que chegavam COVID, mais painéis respiratórios. A gente teve um caso com metapneumovírus e COVID, no mesmo paciente. Eu não sei se você viu outros casos aí na experiência clínica. Sim, a gente viu no início, a gente achava que a co-infecção era menos frequente, no início falava em 2%, saiu outro trabalho que era 6%, mas a gente já viu com rinovírus, com metapneumovírus, primeira paciente grave aqui do DEV também parece que teve co-infecção. Então, a gente vai ver isso. Não dá mais para excluir, principalmente com a pandemia evoluindo, como protocolos do início da pandemia, que quando a gente achava um vírus alternativo, a gente excluía a COVID. Sabendo que existe co-infecção, e ainda mais no inverno agora mais frequente, não dá para excluir, a gente precisa do painel viral e do exame de COVID para ter certeza. Perfeito. Uma outra pergunta que é recorrente aqui, você já comentou, mas acho que é importante ressaltar. O paciente teve clínica clara de COVID e PCR positivo. Desculpa, ele fugiu aqui da... Então, o paciente teve clínica clara e PCR positivo. Há 14 dias já está totalmente assintomático, mas a IgG continua negativa. Sendo profissional de saúde, é seguro que volte a trabalhar na linha de frente? Sim. O protocolo do serviço onde eu trabalho autoriza depois de 14 dias voltar. O protocolo do CDC fala para ter um PCR negativo. Agora, a sorologia não tem nada a ver com isso. Essa é uma confusão bastante comum que as pessoas estão criando, que acham que para elas saírem do isolamento, elas precisam de sorologia positiva. Sorologia não tem nada a ver com a cura clínica e com a excreção viral ou infectividade. Pode 14 dias, vida que segue. Ok. Você quer falar alguma coisa sobre terapêutica, Alexandre? Tem muita pergunta aqui sobre terapêutica, não sei se... Eu imaginei que ia ter, eu já vi pergunta. Se eu começar a falar sobre terapêutica, vai acabar o webinar e não vai dar mais tempo de fazer pergunta, mas prometo que eu vou me deter a 1 minuto para falar. A cloroquina é um assunto, a evidência científica e tudo que a gente sabe de ciência. O uso de hidroxicloroquina, com os estudos que embasaram o seu uso, não faz nenhum sentido. Hidroxicloroquina tem ação in vitro contra um monte de vírus que já foram todos estudados. Ebola, influenza, dengue, chikungunya, zika. Em todos eles, não funcionou para tratar a doença. Inclusive, em alguns, agravou. Agravou síndrome pós-chikungunya, aumentou a proliferação viral em ebola. A gente acha temerário o uso de hidroxicloroquina com as evidências que tem. A maioria das pessoas não sabem, mas as pessoas que defendem a hidroxicloroquina não leram o primeiro estudo de hidroxicloroquina, que é o estudo que diminuía a excreção viral no D6, e nesse estudo morreu gente só no braço que tomou cloroquina. No braço do grupo controle, quem não tomou nada, todos os pacientes foram felizes para casa. No braço dos que tomaram cloroquina, 3 foram para UTI e 1 morreu. Só que esses pacientes foram excluídos do estudo. Então, deu tudo certo com quem continuou vivo. E esse foi o estudo que impulsionou o uso de hidroxicloroquina. Acho criminosa a prescrição de hidroxicloroquina. Eu nunca prescreveria para alguém que eu amasse, para o meu filho, para um amigo, para um paciente. Acho que a gente não pode fazer isso. Os riscos são palpáveis, embora baixos, e os benefícios, até agora, nenhum indício de benefício. Ok. Tem uma pergunta aqui sobre se o PCR é quantitativo. O PCR com leitura real-time. A gente tem o CT, que é o valor de quantificação.
mas não existe nada na literatura que indique que esse é um dado relevante nem para segmento do paciente. Bom, existe uma pergunta interessante aqui, fica para vocês dois, Guilherme e Alexandre. Se a doença tem tanta transmissibilidade, né, tão facilmente transmissível, por que então o PCR não é tão sensível quanto teoricamente deveria ser? Uma coisa não tem diretamente a ver com a outra, o Alexandre explicou isso, né? O teste é capaz de detectar um micro-organismo. Agora, tem que ter em quantidade suficiente na amostra para você identificar. E tem toda aquela lista de fatores lá que podem dificultar a identificação desse micro-organismo. Então, assim, uma coisa não depende da outra. Ela pode ser transmissível, mas muito transmissível, e não necessariamente tem muito alvo para os nossos testes diagnósticos. Ok. A gente tem aqui pergunta sobre se o teste rápido diferencia entre IgM e IgG. Depende. Tá? Existem testes com 2 cassetes, um para IgM e um para IgG. Existem testes com um cassete com uma banda para IgM e outra para IgG. E existem testes com uma banda apenas IgM e IgG. Nesses casos não dá para fazer nenhum tipo de inferência. Uma outra pergunta que está bem recorrente aqui, Alexandre. Dengue e Covid. Acho que você podia extrapolar também para falar qual que é a propedêutica diagnóstica de um caso de febre, por exemplo, nesse momento. Essa semana mesmo me ligou um colega médico, 3, 4 dias, me contando, tô com dor no corpo, sim, tô preocupado com Covid. Eu falo, não, faz histologia para dengue, que é dengue. Ele me ligou 6 horas depois e falou, era dengue. Então a gente está em temporada de dengue, né? Esse mês provavelmente vai ser o mês com o maior número de casos. E a clínica é um pouquinho diferente. Dengue dá muita febre, mialgia, a doença deixa muita prostração e pouco sintoma respiratório, enquanto Covid chama mais atenção pelos sintomas respiratórios e relativa à manutenção do estado geral. Então é mais respiratório, menos sistêmico. A despeito disso, com a coexistência das duas epidemias, é razoável que se faça investigação conjunta. Então, se peça antígeno para dengue, NS1, IgM, IgG para dengue, e se faça também o RT-PCR para Covid. A gente tem que tomar muito cuidado em épocas de epidemia com o direcionamento diagnóstico, né? Eu recebo pacientes febris no consultório, o paciente está com febre há 15 dias, assim, eu vou pensar em linfoma antes de pensar em Covid, né? Pensar em Epstein-Barr, em citomegalovírus, toxoplasmose. Então, a gente tem que dar o devido peso a cada coisa, mas é importante não excluir outras hipóteses diagnósticas. Ok. Nós chegamos às 8h30, que era o nosso prazo proposto. Eu vou pedir para vocês dois fazerem as considerações finais aí que vocês têm sobre esse contexto inteiro aí do diagnóstico de Covid. Podia começar com o Guilherme, que foi o primeiro a falar também. Correndo o risco de ser repetitivo, eu quero reforçar que é uma coisa nova e que a gente tem poucas informações. Então, responsabilidade e cautela. E uma última mensagem, né? Assim, agora, a partir do mês de maio, nós estamos vendo uma derrama de teste rápido no mercado, né? Qualquer um que tinha condição de importar alguma coisa da China importou teste rápido. Então, muito cuidado com o uso desses testes. Comentem isso com as pessoas próximas de você. Não justifica fazer o exame por curiosidade. O exame tem que ser feito com orientação médica. Vocês viram a quantidade de informações que nós falamos aqui na última hora, 1h30 sobre essa doença, né? E o médico tem que considerar isso tudo para decidir se vai fazer um exame e interpretar esse exame. Esse não é um exame para ser feito à torto e direito e muito menos por curiosidade. Essa é a minha recomendação final. Alexandre? As recomendações são essas mesmo, né? Todo exame laboratorial precisa de boa indicação e boa interpretação pós-resultados. Então, exames são realizados sem um motivo, dão sempre mais problema do que solução. A gente vê uma corrida desesperada das pessoas querendo fazer o teste e não sabe o que vão fazer com o resultado do teste, né? Então, o que vai mudar na sua vida se vier negativo ou se vier positivo? Uma das perguntas aqui é assim, pessoas que trabalham com idosos, têm que fazer o teste? Por quê? Se vier negativo, você vai deixar de cuidar do idoso? Se ele precisa de cuidados?
Agora, se vier positivo, você pode ficar mais perto do idoso, mas cada situação tem que ser analisada com bastante peculiaridade. A mensagem em geral é que a gente não deve esquecer as coisas que a gente já sabe fazer. Em pandemia, acontece o desespero, muitas vezes, faz as pessoas perderem o bom senso para a maioria das coisas que elas já tinham. A gente sabe fazer um monte de coisa boa para tratar paciente grave. A gente sabe quem precisa de UTI, a gente sabe ventilar, a gente sabe usar droga vasativa, a gente sabe colocar em posição prona, a gente sabe quando dá corticoide, a gente sabe fazer uma série de terapias, da terapia intensiva, que mudam o prognóstico. A gente não precisa ficar inventando coisa de dar cloroquina, ivermectina, tocilizumab, corticoide e mais uma lista de 20 remédios que estão aparecendo por aí. É só a gente fazer bem feito o que a gente sabe fazer. Ok, joia. Eu queria finalizar lembrando o seguinte: sensibilidade e especificidade são características do teste. Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, eles são características do teste aplicado à população. Então, a gente tem questionamentos aqui referentes principalmente valor preditivo negativo do teste. A gente tem teste aqui que nós realizamos a avaliação, a validação, e que nessa população ele tinha 50% de valor preditivo negativo. Mas a gente faz isso numa população de amostras que metade é positiva, metade é negativa. Obviamente, se a gente for para uma população aí fora que tem, não sei, 3, 4, 5% de positivos e o resto é tudo negativo, o valor preditivo negativo vai aumentar bastante. Né? Então, acho que essa é uma lembrança apenas lá da epidemiologia para todos que vale a pena lembrar. 2 recados finais. Primeiro, a gente vai disponibilizar esse webinar pelas ferramentas que o Sabin tem online. A segunda, a gente vai colocar logo aqui agora no encerramento um pequeno questionário, são 3 perguntas para vocês responderem e fazerem a avaliação. Eu agradeço a paciência de todos, a presença de todo mundo que esteve aqui, do Alexandre, do Guilherme, agradeço o apoio todo aqui da equipe do Sabin que esteve com a gente até agora, 8h30 da noite, e cuidem-se dos pacientes de vocês. Muito boa noite.